Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas histórias bíblicas? A última história, nós finalizamos ela contando para vocês que Jacó teve um sonho onde tinha uma escada que anjos subiam e desciam e no topo da escada Deus estava lá. E Deus falou com Jacó, renovando as promessas que ele tinha feito para Abraão, que era avô de Jacó. Então, o Deus de Abraão, que tinha prometido para ele, faria dele um pai de uma grande nação, que ao olhar as estrelas do céu, não poderia se contar. Tamanho seria a quantidade da sua descendência. Deus renovou, então, a sua aliança com Jacó. E Jacó fez ali uma oração ao Senhor, dizendo que se o Senhor abençoasse ele e tudo prosperasse nas mãos dele, ele daria o dízimo de todas as coisas. Se você não assistiu essa história, vou deixar aqui embaixo na caixa de informação o link para vocês acessarem e assistirem a história passada. Jacó segue viagem e ele consegue chegar lá na terra onde a sua mãe Rebeca morava, e lá ele encontra Labão, que era irmão de sua mãe Rebeca. Labão recebe Jacó com muita alegria. Labão tinha duas filhas, tinha a Lia e tinha a Raquel. Jacó se apaixonou pela Raquel. A Bíblia diz que Raquel era muito formosa, Raquel era muito bonita e Jacó queria muito se casar com Raquel. Para Labão dar Raquel em casamento para Jacó, Jacó teve que trabalhar 7 anos de graça para Labão. Ele ficou ali trabalhando, mas a Bíblia diz que passou tão rápido os 7 anos, tamanha era a paixão que ele sentia por Raquel. Ah, que alegria! Chegou o dia do casamento. Mas sabe o que aconteceu? Labão enganou Jacó. No dia do casamento, ao invés de Jacó se casar com Raquel, ele teve que casar com a Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. Mas ele não amava a Lia, ele amava a Raquel. E ao reclamar para Labão, Labão disse assim para ele que ali, naquela cultura, as mais velhas tinham que casar primeiro. E se Jacó quisesse casar com Raquel, que Jacó teria que trabalhar mais 7 anos para conquistar Raquel. O que Labão fazia com Jacó não era correto. Ele prometeu uma esposa para Jacó e deu outra para ele. Ele enganou Jacó. Enganar é pecado. Deus fica muito triste quando nós pecamos. O que é pecado? É tudo aquilo que eu faço, que eu falo, até o que eu penso, que desagrada a Deus. Entendam bem, naquela cultura onde eles moravam, eles poderiam ter quantas esposas eles pudessem sustentar. Então Jacó concorda em trabalhar mais 7 anos, mas desde que ele já casasse com Raquel. E assim foi feito, Jacó casa-se com Raquel. E a Bíblia diz que ele amava demais Raquel. Ele não amava a Lia, somente a Raquel. A Bíblia nos conta que somente Lia dava filhos para Jacó. A Raquel não conseguia engravidar. Então a Raquel orou muito ao Senhor pedindo um filho. E Deus ouviu a Raquel e Raquel teve um filho. E esse filho se chamou José. Como Jacó amou José, porque José era o filho da mulher amada. José foi a resposta de oração de Raquel. Você que já tem Jesus no coração, Deus quer que você ore a Ele quando você estiver necessitado, quando você precisar de algo. E você ore ao Senhor, porque Ele tem prazer em responder a sua oração. Aonde Jacó colocava suas mãos, havia bênção, havia prosperidade. Ele aumentou muito as ovelhas, o gado de Labão, a plantação de Labão. Então, Labão se tornou muito rico através de Jacó. A Bíblia diz que Labão não foi bom para Jacó. A Bíblia também diz que Labão mudou 10 vezes o salário de Jacó. E já fazia 20 anos que Jacó estava morando lá. E ele só foi abençoado porque Deus estava com ele. Deus colocava as mãos sobre Jacó e tudo que Jacó fazia era prosperidade. Chegou o momento que Deus chama Jacó e fala assim: Jacó, é momento de sair da casa de Labão, pois tenho visto tudo que Labão está fazendo com você. Então saia da casa de Labão e volta para a casa da sua mãe e do seu pai.
porque eu serei contigo. Mas Jacó, ele tinha um pouco de medo de voltar para a sua terra por conta de Esaú, né? Porque ele ainda tinha medo de Esaú o matar, ou matar a sua família. Então ele ainda tinha um pouco de medo, mas ele confiou no Senhor, ele confiou na palavra de Deus. Então ele saiu da terra de Labão levando suas mulheres e seus filhos. Quando chegou no meio do caminho, Jacó pede para que seus empregados vá ao encontro de Esaú e leve muitos presentes, leva cabra, camelo, leva gado, tudo de presente para Esaú, para ver se estava tudo em paz. Só que, passado alguns dias, esses empregados voltam. Meu senhor Jacó, nós encontramos o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Pensa o Jacó com medo. Na hora que os empregados falaram que Esaú estava vindo ao encontro dele, ele separou as suas famílias. Ele colocou Lia e seus filhos de um lado, colocou Raquel e José de outro. Ele separou as suas famílias com medo de que Esaú matasse todo mundo. Então, ele passou a noite em claro. Ele foi orar ao Senhor, pedindo uma bênção para Deus. E quando Jacó estava ali orando a Deus, e veio um homem, e a Bíblia diz que Jacó começou a lutar com esse homem, porque esse homem queria ir embora, e ele entendeu que esse homem era um ser celeste, alguém do céu, e ele começou a lutar e falou assim: eu não deixo você ir embora enquanto você não me abençoar. E o homem dizia para ele: deixe ir, porque está amanhecendo e eu preciso ir. E Jacó disse: não, eu não te deixo ir enquanto não me abençoares. Então o homem pergunta: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Aquele homem disse assim: já não chamará Jacó, e sim Israel. Ai, que lindo! E Jacó querendo saber quem era este homem, e a palavra do Senhor diz assim: então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Olha com quem Jacó estava ali, gente, com o próprio Deus. Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou Jacó e se foi. Então chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque Jacó disse: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Alguns dizem que Jacó lutou com um anjo, outros dizem que era um homem, mas na verdade a Bíblia diz que era o próprio Deus que desceu para abençoar Jacó. E por que Jacó colocou o nome de Peniel? Porque ele foi salvo diante de Deus, porque a Bíblia diz que nenhum ser pode ver Deus, porque a glória de Deus é tamanha, é tão grande, que qualquer homem seria morto diante da glória de Deus, porque o nosso corpo terreno não aguentaria a glória de Deus. Mas Jacó ficou salvo, Jacó, ele viveu para contar essa história. E o que é mais lindo, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e foi a partir daí que Deus firmou a aliança dele com o povo de Israel, porque todo o povo de Israel veio através dos filhos de Jacó. Ai, que lindo! Então chega o grande momento em que Esaú se aproxima de Jacó com aqueles 400 homens. Jacó estava com muito medo, só que a Bíblia diz que quando Esaú chega, que ele vai de encontro com Jacó, sabe o que acontece? Esaú abraça Jacó, beija Jacó, e ali eles se perdoam. Esaú não aceita os presentes de Jacó porque ele disse que ele estava muito bem, ele também tinha terras e gados, então ele não precisava pegar o presente de Jacó. E ali então eles ficam amigos novamente, os dois irmãos voltam de novo com a amizade. Esaú perdoou Jacó por tudo que Jacó fez no passado com ele. Assim como Jacó orou ao Senhor naquela noite,
para receber uma bênção, Deus quer que você, que já tem Jesus no coração, também ore a Ele, porque somente Ele pode te ajudar. A Bíblia diz: eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. E aqui estão os filhos de Jacó. Ele teve 12 filhos, incluindo aqui o José, e com Raquel, que era a mulher amada dele, ele teve 2 filhos, que era o José e o Benjamim. Ele teve com a Raquel. Só que quando o Benjamim nasceu, a Raquel, ela teve uma complicação na hora do parto e Raquel não conseguiu sobreviver. O grande amor de Jacó morreu quando ela teve Benjamim. Ao todo, Jacó teve 12 filhos e uma filha chamada Diná. Veja o cuidado de Deus com Jacó. Deus fez tudo isso por amar Jacó. E eu quero dizer que esse mesmo Deus que amou Jacó, ele também nos ama. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Ele nos ama tanto, queridos, que também quando nós pecamos, ele não quer que fiquemos separados dele. Por isso, ele enviou Jesus Cristo, o único e perfeito Filho de Deus, para morrer por nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu derramando sangue puro, porque ele nunca pecou. Essa era a diferença de Jesus conosco, porque nós pecamos, todos os dias nós pecamos, mas através do sangue de Jesus é que ele reconciliou, ele firmou a aliança do homem com Deus novamente. Então, através da morte de Jesus e ressurreição, é que hoje eu tenho acesso a Deus. Hoje eu posso orar e ser atendido por Deus, porque através da morte e ressurreição de Jesus. Por que eu falo da ressurreição? Porque Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. A Bíblia diz que essa grande pedra, que é onde ele estava morto aqui dentro, essa grande pedra foi movida, ela rolou e Jesus saiu daqui de dentro vivo. E hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E ele é o único intercessor. Olha aqui a letra U. É porque ele é o único perfeito Filho de Deus, ele é o único intercessor, ele é o único caminho que nos leva até Deus. Então, Jesus, ele é o único Salvador. Ninguém mais pode te levar ao céu se não for através de Jesus. Convido você a receber o Senhor Jesus como teu Salvador, a pedir perdão dos seus pecados, a ser uma nova criatura, a obedecer os seus pais, obedecer as professoras, obedecer a Deus, a palavra de Deus. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, para você ter entrada no céu. E chegamos ao final de mais uma história. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, ative o sininho para quando postar um novo vídeo você ser avisado. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Jesus.